Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui gravando de casa, porque obviamente como o tempo começa a mudar, automaticamente eu perco o trabalho, né? Como eu disse no vídeo passado, eu acabei ficando desempregado agora, não tem trabalho pra mim. E aí acontece o seguinte, eu gravei o vídeo e um colega veio comentar, falou, pô, mas você não pode falar assim, que é ruim os meses que são bons, os meses que são ruins, porque isso é uma experiência de cada um. E eu tô aqui do lado da minha janela, né? E tem aqui em cima o que me motiva, que é um recadinho da minha filha de Dia dos Pais, e é o que me motiva a continuar sempre. E existem alguns fatores que, obviamente, na minha opinião, eu vou fazer alguns comentários sobre alguns fatores da minha opinião, certo? Que acontece? Agora a gente está no mês de setembro e o clima tá assim, nublado os dias. Ainda agora tava uma garoinha fina, ainda tá uma garoinha bem fina lá fora. E tá uma garoinha que vai e volta, vai e volta, vai e volta o dia inteiro. E esse é o clima normal da Irlanda, né? Os aires sempre falam para mim assim, bem-vindo à Irlanda, né? Que esse é o clima que a gente tem aqui frequentemente nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí o que acontece quando chega esse clima? Existem alguns fatores que são cruciais aqui. Primeiro, a Irlanda, ela 80% dos lucros da Irlanda, ou das pessoas que vêm para a Irlanda, são turistas. E eles vêm para curtir o país em si, né? Para ver o verde do país, para curtir o clima do país, para curtir a comida do país. E assim, quando começa a chover muito, os turistas vão embora. Quem vai querer vir turistar num dia de chuva? Você vai querer ficar numa cidade onde você vai pagar caro, porque aqui é super caro, é um dos países mais caros da Europa. Por mais que o nosso salário aqui seja muito alto e tal, mas aqui também é muito caro para viver, para morar e para visitar e para turistar, é muito caro. E aí o que acontece? O turismo cai. E quando esse turismo cai, automaticamente eles começam a reduzir as horas. E quando o turismo realmente encerra, encerra não, né? Ainda tem pessoas que gostam de vir no inverno e tal, e ver a neve, ver a chuva, e, enfim, e curtir o que tem para curtir aqui no inverno. E aí o que acontece? Quando algumas pessoas vêm, né? Mas reduz bastante. Deixa eu fechar aqui para poder ficar melhor, né? Não sei se ficou melhor, se ficou pior. Acho que fica melhor assim. E quando as horas de trabalho são reduzidas, automaticamente quem já está aqui, está trabalhando e reduz as suas horas de trabalho, você vai procurar outro emprego, porque não dá para se manter com um emprego só. Porque como é que você mantém? Vamos lá, você ganha, você paga de aluguel e outros bills, né, que a gente chama, que seriam outras coisas aqui de custo. Você paga a média de 1.000 euros mais ou menos, vamos colocar aí, 1.000 euros de gasto. Se você ganha 1.000 euros só, os 1.000, você vai sobreviver os meses de inverno. Mas é difícil, não é fácil, tá? Não é todo mundo que consegue. E aí a grande maioria das pessoas pode pensar, ah, mas isso aí é particular de cada um. Sim, eu concordo, é particular de cada um. Existe muita gente que consegue. Esse meu amigo mesmo que mora em Dublin conseguiu trabalho nesse mês de setembro e outubro, e ele está trabalhando até hoje na mesma empresa. Hoje ele já virou supervisor nessa empresa. Ele sabe de quem eu estou falando. Então, mas esse é uma particularidade dele, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham em a lavanderia. E aí as lavanderias prestam serviço para os hotéis e automaticamente o que acontece? Quando começa o inverno chegar, quando começa esse tema assim, de chuva direto, você não tem mais tanta roupa para lavar, já não tem mais tanto lençol, fronha, enfim, eles não vão lavar mais tanta roupa de cama para hotel e automaticamente
você que trabalha na lavanderia vai ficar com menos horas de trabalho. E a gente, não, agora a gente só pode te dar mais 12 horas de trabalho, só pode te dar 15 horas de trabalho, só pode te dar as 20 horas de trabalho certinho. Você tinha 35, 36 durante o verão, você conseguiu fazer full time no verãozão, você pegou férias e tal, mas agora, quando começa o inverno, esquece. O clima assim atrapalha muito. Não atrapalha a vegetação, porque tudo que Deus faz é muito bom, mas em compensação, na questão do trabalho, para gente que trabalha e vive e mora aqui, começa a ficar muito mais difícil. E aí, quando entra outubro, que meio que o turismo quase zera, chega a ficar o mínimo do mínimo do mínimo, as empresas vão manter a quantidade mínima necessária de funcionários para poder continuar trabalhando. Você que é sazonal, que é pessoal de trabalho, que chega aqui para poder trabalhar é, part-time, 4, 5 horas por dia, 3, 4 horas por dia, a gente é descartável. A gente é descartável e automaticamente a empresa vai cortar quem? Vai cortar o funcionário que está lá há 10 anos ou vai cortar você que chegou agora? Vai cortar você, porque não vai ter custo para eles. Então eles vão lá e cortam. A gente não precisa mais, mês passado a gente reduziu suas horas, a partir desse mês a gente já não precisa mais de você aqui. Então automaticamente a gente está cortando, a partir de agora já não tem mais necessidade, agora só a partir do ano que vem. Então, esse tipo de trabalho sazonal acaba se extinguindo com o clima que agora está chegando o inverno, começa a chover e tal. É a mesma coisa do meu trabalho. Eu vendo sorvete, automaticamente começou esse clima ruim, eu fico sem trabalho. Não tem como trabalhar, porque tá com frio e chuva ao mesmo tempo. Então as pessoas compram menos sorvete, as pessoas saem menos de casa. Enfim, é isso. Não é que não venda sorvete. Vende, mas e vende muito, vende bem pouquinho. Então automaticamente fica meio que inviável o patrão continuar pagando o seu salário para você estar fazendo uma produção mínima. Então esse é o ponto. Nos meses que eu estava falando, que os melhores meses são o mês de março e fevereiro e março, por conta disso, por conta de, na minha opinião, certo? Deixar bem claro que é na minha opinião, porque na opinião de outras pessoas pode ser abril, pode ser maio, pode ser. Na minha opinião, porque eu cheguei em março, iniciei meu visto em março e agora em setembro, em outubro, de outubro para novembro acaba meu visto. Então automaticamente eu teria que sair do país ou renovar o visto novamente. Só que eu não pretendo renovar durante o inverno porque não tem trabalho. E aí, para mim, que vejo que no meu trabalho ficou mais difícil e no trabalho dos meus colegas todos, de todas as pessoas com quem eu converso pessoalmente, tal, reduziu muito a quantidade de horas, reduziu muito a quantidade de trabalho, automaticamente eu já começo a pensar que para mim vai ser muito mais difícil na minha forma de viver, no meu custo mensal, vai ser muito mais difícil de me manter aqui. Então, esse é o meu ponto de vista e esse é o meu ponto de esclarecimento para vocês, tá bom? Então, assim, cada um tem uma coisa, cada um vive de um jeito, cada um tem um tipo de trabalho e não adianta. Infelizmente ou felizmente, não vai ser igual para todo mundo. Tem gente que vai chegar aqui e vai conseguir trabalhar durante o inverno e vai trabalhar de boa e vai ser super bom. Mas tem gente que vai chegar aqui no inverno e infelizmente não vai conseguir se manter e vai automaticamente voltar para o Brasil. E, e é isso. Esse é o vídeo de hoje. Foi só meio que um esclarecimento sobre o vídeo anterior, porque logicamente meu colega veio falar comigo, veio falar, pô, cara, você fez o vídeo, mas assim, você tem que esclarecer o porquê, né? Os pontos certos de cada coisa. E esses são os pontos dos meses de inverno para quem trabalha com trabalho sazonal, com um trabalho que é maior durante o verão. Então, durante o verão, você tem uma quantidade maior de trabalho para uma quantidade maior de gente, para uma quantidade maior de horas de trabalho. Então, automaticamente, você tem meio que, digamos aí, você tem mais chances de trabalhar, você tem mais chances de conseguir se manter, você tem mais chances. Isso é o meu ponto de vista, tá?
A indicação ajuda muito, muito mesmo, porque, tipo, agora eu estou em casa, mas se algum amigo me indicar em algum trabalho, simplesmente eu consigo trabalhar. É, e é isso. E é basicamente isso. Agora, se não tiver indicação, vai ser muito mais difícil de conseguir trabalhar. Mas o ponto é, nos meses de inverno é um pouco pior, no meu ponto de vista, de arrumar trabalho, tá? Então é isso, era só um esclarecimento e muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa aqui embaixo o seu comentário do que você acha. Pode deixar aqui o comentário que o que vocês acham para mim é muito importante, que a gente vai continuar gravando os vídeos e eu vou gravar vídeos exatamente de acordo com o que vocês acham. Vou esclarecer as dúvidas de vocês, enfim, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.